Boa noite, pessoal, mais uma vez. A gente vai iniciar a nossa aula fazendo alguns exercícios para começando a fazer a revisão para a nossa terceira avaliação. Essa terceira avaliação a gente chama de avaliação global. Ela é uma avaliação que cobre todo o conteúdo que a gente viu ao longo do semestre. Tá? No entanto, eu vou acabar dando um peso maior aos conteúdos que a gente ainda não cobrou em outras avaliações. Então, tudo que a gente viu após a segunda prova vai ter um peso maior nessa avaliação. Então, a gente vai dar um percentual maior da nota dessa terceira prova nos conteúdos que a gente viu depois, que seriam a partir das distribuições de probabilidade. Então, a gente viu distribuições de probabilidades discretas e contínuas, algumas delas. Das discretas, a gente viu principalmente binomial e Poisson. Das contínuas, a gente observou a uniforme e a normal, e a distribuição T também, tá? Quando a gente vai olhar a parte de inferência. Depois a gente entra na parte inferencial, propriamente dito, que é fazendo a parte de estimação pontual, estimação por intervalo e os testes de hipótese. Quando a gente observa a parte de estimação pontual, uma parte do trabalho é contemplado quando a gente está observando o intervalo de confiança, tá? E quando a gente pensa em intervalo de confiança, a gente acaba alguns conceitos olhando lá também no teste de hipótese. Então, todo esse conteúdo que a gente vê, embora pareça bem extenso, ele é todo conectado. Então, deem uma olhada no AVA, eu disponibilizei trechos, né, de um livro que eu indiquei para vocês estarem observando. E olha o material que a gente também, né, gravou ao longo do semestre, das aulas, e do material que a gente disponibilizou também, sem ser de momentos síncronos, também lá pelo AVA. Então, vou iniciar apresentando aqui alguns exercícios para a gente ir avançando, tá? Então, deixa eu começar a compartilhar minha tela com vocês. Aliás, antes disso, vocês têm alguma dúvida específica, alguma pergunta, algo que queriam esclarecer? Se tiverem, relatem ou abram o microfone e falem, porque a gente também pode aproveitar esse momento para ir em cima, né, dos questionamentos que vocês tiverem. Posso seguir, então, apresentando os exercícios que eu estou propondo. Vou começar aqui a compartilhar, então. Então, vejam só. Vamos iniciar por esse problema aqui. Uma parte bem importante do conteúdo dessa terceira parte do nosso curso envolve a distribuição normal, tá? Então, a distribuição normal, ela aparece em problemas em que a gente vai tratar especificamente de problemas envolvendo distribuição normal, encontrar probabilidades associadas à distribuição normal. A distribuição normal aparece como pano de fundo quando a gente vai pensar na estimação pontual, quando a gente vai pensar na estimação por intervalo de confiança e também para os testes de hipótese, tá? Então, aprender a fazer leitura de uma tabela de distribuição normal padrão é essencial para que a gente consiga avançar em todos esses conteúdos. Outra distribuição também que a gente vai estar sempre observando é a distribuição T, tá? Principalmente quando a gente está tratando de testes de hipótese para intervalos de confiança. Qual a diferença entre usar a distribuição T e usar a distribuição normal? A distribuição normal a gente vai utilizar para testes e para intervalo de confiança quando a gente tiver informação sobre o desvio padrão da população. Tá? Se a gente não tiver essa informação, a gente tem a necessidade de usar a distribuição T, porque ela é baseada, né, numa distribuição que é similar à distribuição, o formato dela é muito similar à distribuição normal. Elas ficam muito parecidas, principalmente quando a gente aumenta o tamanho da amostra. A diferença é que essa distribuição T, ela depende do tamanho da sua amostra. Então, ela tem uma relação com o tamanho da amostra, que
o número de graus de liberdade vai ser o tamanho da sua amostra menos 1, e esse é um dos parâmetros que a gente usa para encontrar as probabilidades associadas a uma curva de distribuição T. Então, se eu não conheço o desvio padrão da população, eu vou usar o desvio padrão da amostra, e a distribuição que a gente vai ter pano de fundo é a distribuição T, tá? Então, vamos iniciar com esse problema aqui de distribuição normal. Ele diz o seguinte, como é que eu vou identificar, na verdade, como é que é um problema de distribuição normal, tá? Ele diz o seguinte, em um ano recente, aproximadamente 2/3 dos domicílios norte-americanos adquiriram café em grãos. Considere os gastos anuais com café em grãos em domicílios que adquirem... Está um pouquinho repetido aqui, né? Considere os gastos anuais com café em grãos em domicílios que adquirem esses grãos, pressupondo que esses gastos estejam distribuídos aproximadamente nos moldes de uma variável aleatória normal. Então, é dito que a variável que vai modelar isso aí tem um aspecto de uma distribuição de uma variável aleatória normal, com média igual a 45,19 e um desvio padrão de 10. Encontra a probabilidade de que um domicílio gaste menos do que 25, entre 35 e 50, com a proporção de domicílios que gastou entre 30 e 40, e, por fim, a gente quer identificar se 95% dos gastos anuais estão distribuindo entre dois valores simetricamente distribuídos, né? Qual é esses valores que a gente tem que garante que entre eles a gente tem 95% dos valores dos gastos, tá? Então, primeira identificação que o formato é de uma distribuição normal, mas qual é a variável ali que está tendo esse formato, tá? É o gasto que a gente tem, né? O gasto com grãos de café. Então, a minha variável aleatória, ela tem esse molde normal, tá? E a gente vai estar tratando a distribuição em cima dessa variável aleatória x, que tem uma média e tem um desvio padrão. Essa média da distribuição, nesse caso aqui, é 45,11 e o desvio padrão é de 10. E a variável aleatória x aqui mede os gastos, tá? Então, x, gastos. Então, eu quero no item A a probabilidade de que um domicílio gaste menos do que 25. Então, vamos lá. Para o item A, eu quero a probabilidade do x ser menor ou igual a 25. Como é que eu faço para descobrir isso? Então, eu posso pensar aqui, ó. Eu sei que essa média aqui é 45,25, então se eu quero um x menor do que 25, ele vai estar por aqui, vai estar anterior. Então, eu quero essa probabilidade aqui. Probabilidade a gente vai associar à área que está abaixo da curva de distribuição, tá? Então, seria equivalente àquela área. Para uma curva normal qualquer, eu não consigo determinar rapidamente essa área, porque eu teria que calcular uma integral de uma função, né, que descreve essa distribuição normal, e que não é uma função simples da gente calcular. A gente não tem uma expressão fechada para encontrar quem seria a primitiva dela, tá? Então, a gente acaba recorrendo a uma tabela de distribuição normal padrão. A gente normaliza essa curva. Para fazer a normalização, a gente passa a calcular quem seria um z equivalente a esse valor de x, tá? Então, x aqui é 25, é um ponto importante para mim. Então, o z, que é a variável que a gente descreve os valores na curva normal padrão, ele é dado por x menos mi sobre sigma. Então, para esse valor de x igual a 25, eu vou calcular um valor de z equivalente. Então, o z correspondente a esse valor vai ser x, que é 25, menos o mi, que é 45,11, sobre o desvio padrão, que é 10. Eu vou calcular quanto é esse z, deixa eu só abrir aqui para a gente já tem essa continha aqui. O valor do z correspondente vai ser menos 2,01. Então, calcular essa probabilidade de x ser menor ou igual a 25 é equivalente a calcular a probabilidade do z ser menor ou igual a menos 2,01. Tá? A curva normal padrão, lembrando, é uma curva que ela é centrada em zero. A variável agora passa a ser z. E tem um desvio padrão igual a 1.
Então, a gente passa dessa curva para essa. Então, achar essa probabilidade que eu estava buscando antes em x é equivalente a calcular a essa probabilidade em termos de z. O zero está aqui, e eu vou marcar menos 2,01, e eu vou querer essa região aqui. Como é que eu faço para encontrar essa região? Eu vou lembrar que essa minha curva de distribuição normal, ela é simétrica em relação à média. A média da distribuição. Então, se ela é simétrica, eu vou poder observar que essa área que eu estou buscando, antes de menos 2,01, ela é numericamente igual à área que está entre 0 e 2, perdão, a área que está depois de 2,01. Tá? Essa área é numericamente igual a essa. Eu faço um espelhamento em torno da origem. E como é que eu faço para encontrar essa área aqui, tá? A gente pode relembrar que a curva de distribuição normal, ela tem esse formato aqui de cima, que a gente já comentou, e as tabelas de distribuição normal, elas oferecem para a gente a área entre 0 e um valor positivo de z. Por isso que a gente já fez logo o espelhamento ali do z, tá? Então, vou procurar na minha tabela o valor da área aqui no meio, e o valor do z, ele está aqui, né, nas linhas e no topo da coluna. Então, eu sempre vou procurar a parte inteira e a primeira decimal aqui na linha, e a segunda decimal como sendo o valor desse da coluna. Então, o que eu tenho eu quero a área que está depois de 2,01. Então, essa área eu nem consigo encontrar diretamente aqui na tabela. Então, vou ter que observar ainda algumas propriedades adicionais para poder calcular esse valor aí de probabilidade, tá? Vamos acrescentar aqui. Então, essa área que eu estou procurando, entre 0 ou depois de 2,01, eu tenho também a propriedade de que a área toda dessa curva, né, entre menos infinito e mais infinito, vale 1. E, como essa curva é simétrica, metade, né, de 0 para infinito vai dar 0,5. Então, se eu quero achar essa área de cauda, isso aqui é numericamente igual à área que vai depois do 0 até infinito, menos a área que vai entre 0 e o 2,01. Então, faço essa área toda, menos essa área aqui inicial, para poder encontrar quem é essa da pontinha, tá? Vou marcar ela até aqui em vermelho. Essa área que eu estou procurando vai ser essa toda, menos essa área inicial. Então, quem é essa área toda? É metade da área total da curva de distribuição normal, é 0,5. Menos. Quem é essa área entre 0 e 2,01? Aí eu consulto a tabela de distribuição normal. Então, vou entrar aqui, ó, 2,0 e a segunda casa decimal é 0,01. Então, eu vou ter 0,4778. Então, essa área é 0,4778. Fazendo essa diferença, a gente vai encontrar 0,0222. Então, a probabilidade do x ser menor do que 25, que é equivalente à probabilidade do z ser menor que menos 2,01, e usando as propriedades de simetria, a gente encontrou aquele valor, nos informa que é 0,222, tá? Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 25 seria 0,0222. Então, essa aqui a resposta do item A.
Então, vamos voltar agora para o item B. No item B, eu quero encontrar a probabilidade de que um domicílio gaste entre 35 e 50. Então, no item B, probabilidade do X está entre 35 e 50. A gente desenha aqui rapidamente a curva de distribuição normal qualquer, a média que está em 45 ponto alguma coisa, o 35 é um número que é antes disso, e o 50 é um valor que é um pouquinho depois da média. Então, eu quero encontrar essa região aqui, em termos de x. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar quem é um valor de z equivalente a esse ponto, e um valor de z equivalente a esse ponto. E calcular a área entre eles dois. Então, quem seria o primeiro valor de z que eu estou procurando ali? Tá? É um valor de z correspondente a esse x igual a 35. Então, vou fazer x menos μ, então é 35 menos 45,11 sobre o desvio padrão, que é 10. E o outro, o Z2, ele vai ser 50 menos 45,11 sobre 10. Tá? O valor de Z1 é menos 1,01 e o valor do Z2 é 0,49. Então, a probabilidade que eu estou procurando dos x está entre 35 e 50, é equivalente a calcular a probabilidade do z estar entre menos 1,01 e 0,49. Em termos de área, seria essa região aqui que eu quero. Tá o zero, aqui é menos 1,01 e aqui 0,49. Para encontrar isso na tabela de distribuição normal padrão, eu não consigo encontrar de uma vez toda, né? Na tabela eu só consigo do zero para números positivos. Então, eu vou pensar isso aqui como sendo dois pedacinhos de área, né? Uma área que é negativa, tá pegando a área negativa do z, né? Entre menos 1,01 até 0, mais a área que vai do 0 até 0,49. E aí, eu vou lembrar que essa parte aqui, como está na parte negativa do z, eu vou usar a simetria para encontrar o valor. Então, isso aqui seria numericamente, então, usando simetria, tá? A área entre 0 e 1,01 mais a outra área que eu não precisei mexer, só para buscar lá na tabela a área entre 0 e 0,49. Então, agora eu tenho possibilidade de fazer consultas à tabela de distribuição normal padrão, né? Precisei que ficou apertadinho ele aqui. Deixa eu tirar esse índice dele aqui. Era essa região até aqui. Essa aqui é minha variável z, aqui é minha variável z. Essa região aqui. Então, vou consultar na tabela, vou entrar na tabela com esse 1,01. Então, 1,01, a área é 0,3438. E aqui entre 0 e 0,49, eu vou procurar aqui, ó. 0,49, 0,4, né? Inteiro, primeira decimal, e 9, essa última coluna aqui. Então, vai ser 0,1879. E vou somar esses dois valores. Somando esses dois valores, eu vou encontrar 0,5317. Então, a probabilidade do x estar entre 30 e 50 é de 0,5317.
53, 17, tá? Então, lembra, a gente vai encadeando aqui, né? Essas áreazinhas todas que a gente controla. Então, a probabilidade do x está entre 30 e 50 é 0,5317. Ok? Para o item C, ele faz a pergunta um pouquinho diferente. Ele quer encontrar que proporção dos domicílios gastou entre 30 e 40. Observe que aqui eu não quero encontrar uma probabilidade, eu quero encontrar uma proporção. Então, proporção a gente coloca em termos, né, percentual. Então, a gente vai encontrar primeiro a probabilidade do domicílio estar gastando entre esses dois valores e a gente converte essa informação de probabilidade numa proporção, tá? Então, só fazendo a relação de a probabilidade tá é um número entre 0 e 1 e a proporção entre 0 e 100%. Então, vamos lá. Para o item C, proporção para de x estar entre 30 e 40, né? Para fazer isso, primeiro a gente vai encontrar quem é a probabilidade do x estar entre 30 e 40. Para fazer isso novamente, eu vou observar curva normal qualquer. Aqui com média mi. 30 está antes. Nesse caso, ó, a média é 45. Tanto 30 quanto 40 estão antes da média. Então, eu quero agora uma região que está entre dois valores de x, porém os dois são menores que a média. Vou fazer novamente, né, a busca de quem seria esse Z1 e de quem seria esse Z2. Esse Z1 seria x menos mi, então é 30 menos 45,11 sobre 10. E o Z2, 40 menos 45,11 sobre 10. O primeiro valor do Z é menos 1,51 e o outro é menos 0,51. Então, a probabilidade que eu estou buscando inicialmente é equivalente a calcular a probabilidade do Z estar entre menos 1,51 e menos 0,51. Para encontrar essa probabilidade, a gente pode pensar nessa região, né? O zero está aqui, aqui ficaria menos 1,51 e aqui menos 0,51. Eu quero essa região aqui. Então, vamos lá. Para encontrar essa região, vou precisar fazer umas manipulações aqui. Porque eu estou querendo uma região que está entre dois valores negativos. Como eu não consigo fazer nenhuma consulta com valor negativo de Z, eu vou usar as propriedades de simetria para inverter essa região para a região. Então, faço o espelhamento completo, tá? Da curva. Então, aqui, esse ponto, quando espelha, vem para cá, 0,51, e o outro vai para 1,51. Então, a região que eu quero não é depois desse nem antes desse, é entre esses dois pontos. Então, eu quero essa região aqui. Para encontrar essa região, a gente observa que ela nem é uma área de cauda superior, né? Nem é uma área que está entre 0 e um valor positivo. Ela é uma área que está entre dois valores positivos de Z. Como é que eu faço para descobrir essa região? Eu posso atentar que essa região ela é numericamente igual
a área que vai de 0 até 1,51, ou seja, pego a área toda que vai entre 0 e 1,51, menos a área que vai entre 0 e 0,51. Então, eu pego essa área menor, tiro essa parte menorzinha aqui, aí eu vou ter a parte que eu estou buscando. Vou consultar lá na minha tabela 1,51. Então, 1,51 seria 0,4345. Menos a área que está entre 0 e 0,51. Então, vou entrar aqui 0,5 com 0,195. 50, né? E aí a área que eu tô, a probabilidade que eu estou buscando é essa aqui, a diferença entre esses dois valores, que dá 0,2395. Então, a probabilidade do x estar entre 30 e 40 é 0,2395. Ou seja, 23,95% dos gastos estão entre 30 e 40, tá? Então, a proporção é de 23,95. Por fim, a gente tem o seguinte: 95% dos gastos anuais estarão contidos entre quais valores simetricamente distribuídos em torno da média da distribuição? Então, vamos ver o que está sendo solicitado. Então, para o item D, diz o seguinte: estou olhando lá a minha distribuição, estou querendo encontrar dois valores aqui. De maneira que essa região entre eles dê 0,95. Tem 95% ali dentro dos gastos, tá? Só que para encontrar isso numa curva normal qualquer, a gente não consegue. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar dois valores de Z que me garantam que essa região entre eles seja 0,95. Tá? Então, a área entre esses dois valores de Z, que são simétricos, tá? Esse Z1 é o simétrico desse Z2. Então, por exemplo, se Z2 for 1, esse Z1 seria menos 1, são simétricos, tá? Eles estão à mesma distância. Então, aqui me gera uma área de 0,95. Para observar isso, o que é que a gente tem que verificar? Se a gente está dizendo, ó, esses dois valores são simetricamente em relação à média. Se eu olhar a área entre 0 e Z2, é metade de 0,95. Metade de 0,95 é 0,475. A gente pega 0,95 dividido por 2, a gente vai encontrar 0,475. O primeiro valor que a gente vai procurar é esse Z2, que me gera essa área aqui de 0,475. Então, se a gente for procurar aqui no meio da tabela uma área que seja igual ou muito próxima a 0,475, qual o valor que a gente vai encontrar? Então, se a gente buscar aqui, ó, a gente encontra uma área exatamente igual, 0,475, que é essa área aqui. Isso acontece quando o Z é 1,9 aqui e aqui 6. Então, é 0,475 de área me dá um Z de 1,96. Então, esse Z2, ele vai ser para a gente 1,96. O simétrico dele, o Z1, vai ser menos esse valor, menos 1,96. Joia? Então, esse Z2, ele está associado ao X2 e o Z1 está associado a X1. Então, o que a gente fazia nos itens anteriores era, eu tinha um valor de X, aí encontrava o Z correspondente.
Agora, eu tenho o valor do Z correspondente e vou encontrar quem é o X. Como é que eu faço isso? Usando a mesma expressão de conversão. Z é X menos Mi sobre sigma, tá? Então, vamos olhar primeiro para Z2. Estou considerando Z2. Z2 vai ser X2 menos Mi sobre sigma. O meu Z2, ele é 1,96. X2 eu estou procurando. O Mi é 45,11. E o sigma é 10. Então, daqui, eu tenho que fazendo aqui meios extremos, né? X2 menos 45,11 vai ser 1,96 vezes 10. Então, X2 vai ser 1,96 vezes 10 mais 45,11. Então, aqui vai dar 1,96 vezes 10 mais 45,11, 64,71. Para o Z1, eu tenho que Z1 é X1 menos Mi sobre sigma. Então, Z1 é menos 1,96. X1 eu quero descobrir, menos 45,11 sobre 10. Então, X1 menos 45,11 é igual a menos 1,96 vezes 10. E o X1, então, vai ser menos 1,96 vezes 10 mais 45,11. Fazendo essas continhas aqui, o X1 que a gente vai encontrar vai ser 45,11 menos 19,6, 25,51. Então, entre esses dois valores, e 67,71, a gente tem 90, uma área aqui de 0,95, que equivale a 95% dos valores de X estão aqui dentro. Tá? E aí vejam que a distância entre a média da distribuição normal da distribuição X, né, dos gastos, essa distância daqui para o Mi é igual a essa distância daqui para Mi. Por isso que a gente diz que esses dois valores são simetricamente em relação à média da distribuição, tá? Então, esse valor, essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui. Então, a gente resolve com isso o item B do problema. Tá joia? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou seguir, então, tá? Nessa segunda questão, a gente tem o seguinte, a gente tem um problema onde a gente retoma o conceito do que é uma distribuição de probabilidade, tá? A gente relembra o que é um conceito de... os conceitos que estão atrelados a uma distribuição de probabilidade, e nesse caso, uma distribuição de probabilidade discreta. A gente tem o seguinte, os dados a seguir mostram o número de crianças por idade, identificadas como estudantes com dificuldade de aprendizagem. A gente tem que a idade da criança, né, 7 até 12 anos, e o número de crianças que tem em cada uma dessas idades. Suponha que queiramos selecionar uma amostra de crianças identificadas com dificuldade de aprendizagem para um programa de melhoria na aprendizagem. Seja X uma variável aleatória que indica a idade da criança selecionada aleatoriamente. Use os dados para desenvolver uma distribuição de probabilidade, desenhe o gráfico dessa distribuição de probabilidade e mostre que essa distribuição de probabilidade satisfaz as condições necessárias para ser uma distribuição de probabilidade discreta válida, tá? Então, vejam, primeiro a gente tem que retomar o que é uma variável aleatória, tá? Variável aleatória é uma variável que vai
descrever o resultado de um experimento, descrever numericamente o resultado de um experimento. Então, a gente quer observar essa variável aleatória nesse problema como sendo a idade da criança. Então, para a gente montar uma distribuição de probabilidade, eu preciso apresentar quais são os valores que a variável aleatória assume e quais são as probabilidades associadas. Nesse caso aqui, a gente tem uma frequência, né? Tem a quantidade envolvida para cada um dos valores que o x assume. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir a nossa distribuição de probabilidade a partir dessa frequência que a gente consegue observar aí. Então, vejam, a gente tem que existem 30 crianças com 7 anos de idade, 50 com 8 e assim por diante, tá? Então, aqui a minha variável aleatória xi vai representar a idade. Quais são os valores que xi pode assumir? Xi vai ser igual a 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Não tem valor para xi menor do que 7, nem tem maior que 12. A nossa amostra só tem essas informações. Então, identificado quem são os valores de xi e sabendo que a gente tem a quantidade associada a cada uma dessas informações de xi, ó, cada um desses valores de xi, eu consigo encontrar uma frequência associada, tá? Uma frequência relativa ao total, ou seja, consigo encontrar quem é a probabilidade associada. Então, para olhar a distribuição de probabilidade, eu vou precisar de informações de xi e de f de xi. Onde esse f de xi vai representar a probabilidade, vai traduzir para a gente qual é a probabilidade associada a esses valores de xi. Então, como é que eu vou encontrar? Primeira coisa que eu tenho que observar é quantas crianças eu tenho aqui no total. Eu preciso somar tudo isso aqui, tá? Se eu somar esses valores aqui, eu vou ter 160 crianças. É o total de crianças. E quanto é que 30 representa dessas 160? Isso vai me dar o valor de f de x e associado a esse valor de idade de 7. A mesma coisa eu faço para os outros, tá? Então, para cá, o que vai acontecer? Para encontrar o f de xi, eu vou observar quanto é cada uma dessas quantidades em relação ao total de crianças que eu tenho. Então, para x igual a 7, o f de xi associado vai ser a quantidade que ela tem de crianças com essa característica em relação ao total. Então, aqui vai ser 30 sobre 160. Mesma coisa eu vou fazer para cada uma das outras idades. 13 não tem, né? Até o 12. Então, aqui, para 8, eu vou ter 50, então, o f de xi é 30 sobre 160. Aqui vai ficar 40 sobre 160. Aqui, 10 sobre 160. 15 sobre 160. E aqui, 15 sobre 160. E aí, quando a gente faz a divisão de cada um desses valores, a gente tem que ter um pouquinho só de atenção. O seguinte, lá no último item, eu vou precisar verificar algumas condições que garantem que isso aí vai ser uma distribuição de probabilidade válida, tá? Então, quando eu for fazer algum tipo de arredondamento, eu tenho que atentar para respeitar as condições que vão ser colocadas lá no final. Então, no primeiro momento, o ideal é que eu nem faça um arredondamento, tá? Porque aí a gente vai ter exatamente qual é o valor dessa probabilidade, qual o valor que a função de distribuição de probabilidade está assumindo, cada um desses valores de xi. Só que, para a gente montar o gráfico, que é o que ele pede lá no item seguinte, né? Desenhe o gráfico da distribuição. Desenhar o gráfico com esses valores aqui, às vezes, não é tão fácil da gente visualizar. Então, às vezes, a gente acaba fazendo a divisão desses valores para ter uma noção melhor de como é o valor que a gente vai colocar lá no gráfico da gente, tá? Então, vê só. Para desenhar o gráfico, a gente vai montar um gráfico. Esse aqui seria o item A, tá? A gente pode ter um valor aqui aproximado para cada um desses valores. E para o item B, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui na próxima página, depois a gente volta aqui para complementar. Para o item B, o que eu vou precisar é um gráfico de xi em relação a f de xi.
Então, a distribuição de probabilidade ela também pode ser dada a informação graficamente através disso aqui. Então, para xi, eu tenho alguns valores específicos aqui. X é 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, esses são os valores que xi assume. O que é que eu vou colocar aqui para desenhar o gráfico? A altura, né, o valor que a minha função assume aqui, vai representar uma barrinha aqui indicando graficamente essa frequência relativa que a gente tem associada às probabilidades, tá? Então, por exemplo, quando a gente observa aqui, o maior valor que a gente tem seria esse 50 sobre 160. Então, quando eu for desenhar, essa barrinha aqui precisaria ser um valor maior, tá? De altura. Vamos fazer aqui a indicação de quanto seriam esses valores para a gente ter uma noção exatamente como a gente desenharia. Se eu for colocar todas as casas decimais, isso aqui vai ser 0,1875. Aqui é 0,3125. Aqui é 0,25. 0,0625. 0,09375. E aqui 0,09375. E aí, esses valores, quando a gente vai colocar lá, a gente pelo menos tem uma noção, assim, da ordem de magnitude, tá? Então, o maior valor, de fato, é esse. Depois vem esse aqui, em 9. Depois esse aqui, e aí a gente vai ordenando, tá? Então, aqui a gente poderia... A maior barrinha seria essa. Depois vem essa aqui, um pouco menor. Aqui é aproximadamente 0,31, aproximadamente 0,25, e depois seria esse aqui 0,18, então esse aqui é um pouquinho menor. Depois, o menorzinho está em 10, né, e entre os de 11 e 12 são exatamente o mesmo valor. Então, posso desenhar logo aqui 11 e 12 como sendo o mesmo valor. E aqui é um pouquinho menor. Então, seria aproximadamente, vou tentar deixar igual essas duas barras, tá? Porque eles têm a mesma frequência, tá? Para o item B, a altura disso aqui é exatamente esse valor que a gente encontra aqui para o f de x, tá? Então, por exemplo, para esse aqui, que é o valor exato, quando x é 9, 0,25, essa altura aqui seria 0,25. Vou traçar para cá, um pontilhado vai ser essa altura, seria 0,25, tá? Para a gente verificar as condições que garantem uma distribuição normal, uma distribuição discreta de probabilidade, são duas condições. Primeira é, f de xi precisa ser maior ou igual a zero, para todos os valores de xi. Para todos xi. E a segunda condição é que o somatório de f de xi tem que ser 1. A soma de todas as probabilidades tem que dar 1, tá? Então, primeira condição, todos os valores de f são maiores do que zero. Graficamente, a gente enxerga isso olhando também que são todos os valores que estão acima do eixo. Então, primeira condição está ok. Segunda condição, será que o somatório dessas probabilidades está dando 1? Então, aqui, como a gente não embutiu nenhum arredondamento, a soma disso aqui dá 1, tá? O somatório dessas quantidades aqui seria 1. Alessandra, se eu fizer algum arredondamento, se você fizer algum arredondamento, tem que atentar que a soma das probabilidades precisa dar 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, 0,1875. Então, a gente poderia arredondar para 0,19. Aqui para 0,31, 0,25. Aproximadamente. Aqui, aproximadamente 0,06. E aqui, aproximadamente 0,09. 0,09. Se a gente somar exatamente dessa forma que está aqui, a gente não vai bater o 1, a soma das probabilidades. Por quê?
A gente tem pequenos arredondamentos que foram colocados aí que acabam não gerando a soma das probabilidades sendo igual a 1. Se eu deixo dessa forma, a minha função de distribuição ela não está atendendo o segundo critério. O que é que eu faço? Eu vou fazer pequenos arredondamentos de maneira conveniente, tá? Então, por exemplo, aqui a gente arredondou para 0,19. E era um arredondamento mais ou menos lógico, porque aqui está um número maior do que 4, tá? Para os outros, a gente ficaria na dúvida qual deles a gente arredonda, tá? Então, como esses dois valores aqui são iguais, se eu arredondar um, eu teria que arredondar o outro. Então, com o risco de eu passar de um. Então, qual a ideia? A gente faz um arredondamento nesse aqui. Vamos colocar isso aproximadamente 0,07. E aí, se a gente soma agora esses valores, tá? A gente vai ter esse somatório igual a 1. Colocando com duas casas decimal, fica mais fácil a gente visualizar a altura ali daquelas barras, tá? Então, a gente faz, quando for fazer arredondamento para poder expressar o gráfico, o ideal é que a gente faça esses arredondamentos com cautela, tá? De maneira a respeitar a condição que é necessária para ser uma distribuição válida. Alguma pergunta, alguma questão? Um outro problema proposto seria esse aqui, que a gente revisa a parte de intervalo de confiança, tá? Quando a gente trabalha com intervalo de confiança, a gente tem a estimação pontual. Para a gente montar intervalo de confiança. A gente tem a estimação pontual. Mais ou menos a margem de erro. Para montar essa margem de erro, eu tenho que ter a informação se eu conheço ou não conheço o desvio padrão da população, tá? Para o nosso problema, a gente tem que informações. Eu tenho aqui que a pesquisa feita com funcionários da empresa Sorriso revelou que o salário médio após um ano de trabalho era de 5 mil. Suponha que a pesquisa tenha usado uma amostra de 70 pessoas e suponha que o desvio padrão da população seja de 1.500. Qual é o intervalo de confiança a 99% relativo ao salário médio dos funcionários da empresa Sorriso após um ano de trabalho? Então, vejam, eu vou fazer o meu intervalo de confiança relativo à questão do salário médio. Então, a minha variável que eu estou pensando em montar um intervalo de confiança é com relação a esse valor do salário médio, tá? E ele diz que, após o ano de trabalho, a gente tinha essa informação que era de 5 mil. Então, a minha estimação pontual, quando eu estou montando intervalo para a média, tá? Então, aqui a estimação, intervalo de confiança para a média, ela vai ser a estimação pontual para a média X barra, mais ou menos a margem de erro. Essa expressão da margem de erro, eu conheço sigma ou eu conheço S? Para o nosso problema, a gente diz aqui, o desvio padrão da população seja 1.500. Então, eu conheço o desvio padrão. Se eu conheço o desvio padrão da população, eu vou usar a distribuição normal, como pano de fundo. Se eu conhecer somente o S, eu vou usar a distribuição T. Então, se for pela distribuição normal, o intervalo de confiança vai ser x barra mais ou menos z de alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Quem é z de alfa sobre 2? É um valor de z que me gera essa área acima dele como sendo alfa sobre 2. Tá? E esse valor de alfa e alfa sobre 2 estão relacionados a o grau de confiança que eu quero obter, tá?
Então, para o nosso problema, a gente vai usar com sigma conhecido. Vai usar essa expressão aqui. Já vamos escrever assim, IC para a média. Com sigma conhecido. Nesse caso aqui, a gente quer 99% de confiança. Se eu quero 99% de confiança, isso implica que 1 menos alfa é 0,99. Que implica que o alfa vai ser 0,01. E metade desse valor, alfa sobre 2, é 0,005. Então, eu quero descobrir um valor de Z que me gere essa área de cauda. Z de 0,025. Z de alfa sobre 2 é um Z que gera essa área de 0,025. Aqui tem que ser 0,025. Que valor de Z é esse, tá? Então, eu vou buscar lá na minha tabela de distribuição normal um valor de Z que me gera essa área de cauda de 0,025. Aí eu faço aquele trabalho inverso de procura, tá? Se aqui é 0,025, essa área aqui inicial é o complemento para 0,05, é o complemento para 0,5. E aí eu busco, na verdade, essa área em vermelho, lá na minha tabela de distribuição normal, tá? Ou pode ser que, em algum momento, seja fornecido já uma tabela reduzida, né, com as informações relativas a esses valores, vamos chamar de críticos também, tá? Para a construção do intervalo de confiança. Então, por exemplo, o livro do Anderson, ele traz essa tabela resumo, né? Se a gente quer uma área alfa na cauda de 0,1, 0,05, 0,01. E se a gente estiver observando esse Z de alfa, né, sobre 2, que é o valor de Z correspondente? Então, observe que aqui, essa tabela resumo que ele forneceu, ele apresenta os valores de Z com 3 casas decimais. Quando a gente vai na tabela, que a gente consulta normalmente, não tem essas informações com 3 casas decimais, tem com 2, tá? Então, por isso que, em geral, para 99% de confiança, a gente não vai usar esse valor, porque a gente não vai ter decorado que o Z teria que ser 2,578. Eu vou buscar na tabela. Se eu for buscar na tabela, o valor que eu vou encontrar, na verdade, vai ser 2,58, tá? Então, se você tiver de posse de uma tabela dessa, você pode usar o Z de alfa sobre 2, esse aqui, tá? Mas se você for buscar, normalmente você vai encontrar esse 2,58, porque lá na tabela só tem com 2 casas decimais, tá? Então, vamos usar o 2,58, tá? Então, aqui, ó, isso aqui seria 2,58. Se tiver informação, pode usar lá a que for dito para você, né? Para você assumir. Nesse caso aqui, supondo que a gente vai fazer a busca, tá? Seria 2,58. E aí, para a gente montar aqui é um intervalo de confiança. Aqui, e ser a 99% de confiança. Seria o X barra, que é 5.000, mais ou menos 2,58, vezes o sigma, que é 1.500, sobre raiz de n, que é 70. Esses valores aí, deixa eu observar aqui, a gente vai encontrar 5.000, mais ou menos 46255, e o intervalo de confiança, ele vai ser de 4.537,45 a 5.462,55.
Então, o meu intervalo de confiança seria esse, a 99%, tá? Dependendo de como aparecer em literaturas que vocês possam vir a consultar, às vezes ele expressa, de fato, o intervalo dessa forma aqui. Intervalo de confiança, 99%, o intervalo a 99% de confiança vai de 4.537,45 a 5.462,55, tá? Ou então pode ser que essa informação chegue que o IC a 99% vai ser Mi maior ou igual a 4.537,45 e aqui menor ou igual a 5.462,55, tá? Então, pode encontrar a apresentação da solução dessas duas formas aqui. O que importa é que a gente especifique quem é o início e quem é o término do meu intervalo de confiança, tá? Eu costumo dizer que deixar indicado aqui dessa forma, a gente está fazendo o trabalho parcial. A gente, de fato, não está identificando o intervalo. Quando a gente identifica o intervalo, a gente diz quem é o início e quem é o fim do intervalo. Tá? Precisa dizer onde começa e onde termina o intervalo. Ok? Tem aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Para concluir, vou fazer só mais um problema de teste de hipótese, tá? E nesse problema, antes dele, na verdade, vamos observar o seguinte. Um resuminho do que a gente viu na aula, tá? A gente tem duas maneiras, na verdade, dois grandes grupos de problemas que a gente vai se deparar quando a gente vai formular hipóteses. A gente precisa formular a hipótese nula e a hipótese alternativa. Essas duas hipóteses são hipóteses complementares. Além disso, quando a gente vai executar um teste de hipótese, a gente faz o teste de hipótese apresentando, né, o que a gente chama de região de rejeição, e a conclusão do teste sempre é em cima da hipótese nula. Então, a gente sempre especifica se a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula, tá? Então, a gente precisa formular as hipóteses nula e alternativa e prestar atenção que quando a gente vai apresentar a solução do teste, a gente faz em termos da hipótese nula. Eu rejeito ou não a rejeito, tá? Então, dito isso, eu vou formular minhas hipóteses basicamente em dois grandes grupos. Primeiro, quando a gente tem estudos de pesquisa ou se a gente vai testar a validade de uma afirmação. Quando a gente está executando estudos de pesquisa, a hipótese de pesquisa que eu vou estar levantando, ela tem que ser expressa na hipótese alternativa. Se a gente vai testar a validade de uma afirmação, a gente formula de maneira que a hipótese nula se baseia que o pressuposto que está lá na minha afirmação é verdadeiro. Tá? Então, eu vou formular a hipótese alternativa de maneira que quando eu rejeito a hipótese nula, eu tenho evidências para afirmar que a declaração que está lá é incorreta. Tá? Então, se eu vou testar a validade de uma afirmação, essa afirmação eu ponho lá no H0. Já se eu estou levantando uma hipótese de pesquisa, essa minha hipótese eu vou lá e coloco na hipótese alternativa, tá? Então, voltando aqui para o problema, ele diz o seguinte: você é o gerente de uma franquia de uma lanchonete. No mês passado, a média de tempo de espera no guichê para automóveis, medido desde o tempo em que o pedido é feito até o momento que é atendido, foi de 3,7 minutos. A franquia ajudou você a intuir um novo processo com a intenção de reduzir o tempo de espera. Você seleciona uma amostra de 64 pedidos e obtém uma média amostral de 3,57 e um desvio padrão amostral de 0,8 minutos. Formule as hipóteses nula e alternativa que podem ser usadas para determinar se há uma redução do tempo de espera com a utilização do novo método. Então, vejam só. A gente não tem nenhuma afirmação, tá? A gente está fazendo um levantamento, a gente tem essa expectativa de que a gente vai ter uma redução no tempo do pedido quando a gente tiver a aplicação de um novo método. Então, o que eu estou fazendo é um problema nesse primeiro grupo aqui. É um estudo de pesquisa, estou levantando uma hipótese. A hipótese que eu estou levantando, eu preciso descrevê-la na hipótese alternativa. Então, as hipóteses que eu vou ter, H0 e H1.
a configuração que eu vou ter na minha hipótese, fórmulas hipótese, para determinar se há ou não a redução do tempo de espera, tá? Então, essa variável aleatória em cima dessa informação aí do tempo. Então, eu tenho um parâmetro que é de referência, que é esse aqui, né? No mês passado, isso já é consolidado, já aconteceu de fato no mês passado. A gente tinha uma média de tempo de 3,7. Então, essa informação aqui é a informação do meu MI0, que eu uso como referência, tá? Então, esse aqui é o meu MI0. O que eu quero saber, será que eu consigo fazer uma redução nesse tempo em relação ao MI0? Então, a minha hipótese alternativa, que eu estou buscando testar, vai ser Mi menor do que Mi0. E quem vai ser minha hipótese nula? Ela é eu complementar isso. Então, Mi maior ou igual a Mi0. Quem é Mi0? Isso aqui, tá? Então, H0, Mi maior ou igual a 3,7, H1, Mi menor ou igual a, Mi menor que 3,7. Então, hipótese nula e hipótese alternativa. Meu item A. Para o item B, eu vou encontrar a estatística de teste e o valor P. Vamos olhar as informações que a gente tem aqui adicionadas. Eu tenho informações sobre a amostra, tá? A amostra tem tamanho de 64 pedidos, então eu tenho que N é igual a 64. A média amostral é 3,57, então X barra é 3,57. E o desvio padrão amostral é 0,8, então eu tenho S. S é 0,8. Quando eu não tenho desvio padrão da população, a distribuição que vai ter por trás vai ser a distribuição T. Então, a estatística de teste que a gente vai encontrar vai ser a estatística T. Então, vou precisar encontrar no item B a estatística T, porque eu não conheço o desvio padrão. Então, para o item B, a estatística T, depois informações sobre o valor P. Será que eu consigo dizer exatamente quanto ele vale? Ou consigo encontrar uma faixa de valores para ele, tá? E o restante a gente segue. Então, vamos lá para o item B para encontrar a estatística T. A estatística T, a expressão dela é semelhante a Z, só que a gente faz adaptações em relação a informações que a gente tem. Aqui, a variável, antes a gente tinha x. Então, no lugar do x, a gente vai estar trabalhando agora com x barra. O que eu tinha de referência antes? Era a média da população, era o Mi. Agora, o que eu tenho de referência é o meu Mi0. Então, x barra menos Mi0 sobre S dividido por raiz de N. Na verdade, aqui seria o sigma de x barra. Ou S sobre raiz de N. Então, minha estatística T vai ser x barra, que é 3,57. Deixa eu já anotar aqui os valores. 3,57 menos 3,7, S é 0,8 sobre raiz de 64. A gente vai encontrar um valor de T igual a menos 1,3. Com esse valor aqui de T, eu vou tentar encontrar quem é o valor P, tá? Como é que eu faço para encontrar o valor P? O valor P é o seguinte. Eu tenho aqui minha estatística P. E o valor P, ele vai ser essa região que está acima dele, tá? Essa tabela de distribuição T, ela funciona um pouquinho diferente em relação ao normal. Vamos observar aqui. Então, ela é desse jeito aqui. Tá? Ela tem aqui nas linhas a informação do número de graus de liberdade, que seria o tamanho da amostra menos 1. E aqui no topo eu tenho áreas específicas de cauda, essa região aqui, tá? Então, o meu valor P, eu encontro informações nessa área aqui do topo. Então, são valores predeterminados, 0,2, 0,1, 0,05 e assim por diante. Como eu tenho 64 graus de liberdade, eu vou observar, nesse segundo trecho aqui da tabela, seria
referente a essa linha aqui, que é do 64, referente a esse aqui. Perdão, aqui eu tenho um 64, então vou olhar n-1, né? Vou olhar por aqui. Então, n é igual a 64, então n-1 é igual a 63 graus de liberdade, tá? Então, vou olhar aqui, ó, essa linha referente a 63 graus de liberdade. Então, eu tenho que a minha estatística T é menos 1,3. Olhando simétrico, porque aqui a gente não trabalha com valores negativos de T, a gente olha só os positivos, eu faço a simetria, tá? Então, para cá, quando a gente pensou o valor P, é esse valor aqui. O valor P também pode ser esse valor aqui, ó. Eu olho para o simétrico e pego essa região aqui. No nosso caso, vai ser esse. A gente vai fazer a simetria para usar a parte positiva. Então, simétrico, chamado de asterisco, né? É 1,3. Então, 1,3, quando eu vou localizar aqui, ó, ele não coincide exatamente com um dos valores que tem aqui na minha tabela, tá? Ele está aqui entre esse valor, 1,295, e esse 1,669. Então, o meu T, asterisco, ele vai estar entre 1,295 e 1,669. Se o valor da estatística está aqui entre esses dois valores, aqui no meio, o meu valor P, ele está entre esses dois valores, entre 0,1 e 0,05. Então, isso implica que o P vai estar nessa faixa. Então, P é maior do que 0,05 e P é menor que 0,1. Eu não consegui dizer exatamente quanto vale o P. Eu consigo achar que o P está numa faixa de valores, tá? Então, P está nessa faixa. Para o item C, eu quero, considerando esse nível de significância de 0,05, qual vai ser minha conclusão? E depois repetir o teste usando outro critério. Então, aqui, ó, para o item seguinte, eu vou olhar a regra de rejeição pelo valor P. A regra é, rejeita-se H0 se P for menor ou igual que alfa. Para o nosso problema, o alfa foi 0,05, foi solicitado 0,05. E aqui a gente notou, ó, que o P está nessa faixa. Então, como P é menor que 0,1 e é maior que 0,05, por essa sentença aqui, a gente tem que o P é estritamente maior que 0,05. Se ele é sempre maior que 0,05, tem como ele ser menor do que alfa? Não. Se não tem como, a gente não vai poder rejeitar. 0,5, como o P é estritamente maior que 0,5, não rejeita CH0. Eu não posso rejeitar a hipótese nula, tá? Para o item seguinte, eu vou olhar a regra de rejeição. Pelo valor crítico. O teste que a gente tem é um teste de cauda inferior, porque o valor da estatística ele foi negativo, né? Então, estou lá na cauda inferior. A regra vai ser, rejeita-se H0 se a nossa estatística for menor ou igual a menos T de alfa. Quem é T de alfa?
menos T de alfa nesse caso, né? Então, o valor de T está aqui. Eu garanto que essa área é alfa. No nosso caso, eu tenho que encontrar um valor de estatística aqui, que essa área seja 0,05. Então, novamente, a gente usa as propriedades de simetria para eu garantir essa área de 0,05, seria equivalente a olhar lá para o simétrico e pegar uma área de topo de 0,05. Se a gente constar aqui na tabela, para que a área, para esse número de graus de liberdade, tá, seja 0,05 nessa cauda de cima, aqui seja 0,05, esse valor de T de alfa seria 1,669. E o simétrico dele, então, vai ser menos 1,669. Então, a gente, no fim, vai rejeitar H0 se T for menor ou igual a menos 1,669. Como o T foi menos 1,3 e esse valor é maior que o menos 1,669, não rejeita-se H0. Tá? Lembrando que aqui a gente está comparando dois valores que são negativos. Tá joia? Vejam aí se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Aí a gente vai parando por aqui. Tem alguma pergunta, Leonardo? Joia, pronto. Então, eu vou confirmar com os alunos sobre a atividade do projeto de extensão, mas deve ficar para amanhã. Aí eu coloco lá no Classroom, tá? Para confirmar. Deixa eu só parar aqui a gravação.